Oi, boa noite. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre família. E agora à noite a gente vai estar conversando com o Matheus. E Matheus vai nos falar sobre um dos aspectos dentro dos conhecimentos, né? A respeito de farmácia, a respeito de saúde, o que esses conhecimentos podem nos trazer, né, para ajudar na convivência familiar, no dia a dia, no cotidiano da família, tá bom? Então vamos ouvir. Hoje o assunto é muito interessante, importante, né? Porque tem muito a ver com saúde, claro, dentro dessa área, e vai ser muito útil para muitas famílias, tá bom? Vamos estar atentos ao que o Matheus vai nos falar. Boa noite, eu me chamo Matheus, eu sou formado desde 2009 em farmácia e trabalho no ramo desde então. Então a gente vem trazendo alguns conhecimentos da experiência do dia a dia, trabalhando em farmácias e atendendo pessoas com dúvidas, alguns problemas de saúde, e a gente vai associando nossos conhecimentos a essas dúvidas para que possa ter um melhor tratamento na questão da saúde dela. E hoje eu trouxe para vocês um que é muito comum também no nosso dia a dia, alguém da família ou alguém próximo a nós, que é a questão da labirintite. A labirintite, todo mundo já ouviu esse termo, é um termo muito conhecido. Só que muitas pessoas não sabem o que é realmente a labirintite, né? Porque o nome it é quando se usa em algum caso de inflamação. O nome it. Então, se é labirintite, tem inflamação aonde? Esse que é um dos pontos que eu vou trazer para vocês algumas informações para vocês terem o conhecimento dessa doença, desse problema. Que no caso, a labirintite é uma inflamação no labirinto. O labirinto é um órgão que fica dentro do nosso ouvido, que tem a importância, além da questão da audição, o labirinto, ela é importante para a questão do nosso equilíbrio. Ela é o responsável de informar em tempo real para o nosso cérebro várias questões do nosso equilíbrio, como olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para cima, para baixo, acelerar, brecar, subir, descer, tudo isso em tempo real. O nosso labirinto informa para o cérebro para que nos mantenha em equilíbrio, para que não possamos cair, nem ficar tontos e etc. Só que também, hoje em dia, se descobriu, né, que existe muitas doenças que podem causar a labirintite, entre aspas. Na verdade, o termo mais correto para se usar seria labirintopatia, que são doenças que causam no labirinto. Porque não é só inflamação, que no caso o it, né, que pode causar tonturas. Existem outras doenças que podem causar tonturas, náuseas, entendeu? Então, mas o termo labirintite é o termo genérico para todos esses. Ficou tipo um apelido para todas essas doenças que podem causar no labirinto, que trazer a tontura, a vertigem e náuseas também. Como a gente viu já um pouco sobre o labirinto, né? Ele fica dentro do ouvido, ele tem um formato de um caracolzinho, e ele tem as terminações nervosas para fazer essa troca química entre o que está sendo recebido para o cérebro e ao mesmo tempo voltar, né? É uma via de mão dupla, né? As informações vão e voltam. E ele é formado em duas partes. Uma parte é a parte posterior e a parte anterior. A anterior, que é composta de estruturas nervosas que vão transmitir os impulsos auditivos, né, para o nosso cérebro. A parte posterior, que é responsável por fornecer
essa noção que eu falei antes de equilíbrio. É a parte posterior. O que causa labirintite nas pessoas? Existem várias razões que podem causar labirintite. Aqui, o nome correto para labirintite, no caso, é a infecção viral, que é a inflamação e tudo. Mas como estamos usando como termo genérico, então vamos usar várias outras causas, né, que pode causar labirintite, que no caso pode ser tumores, pode ser estresse, pode ser doenças circulatórias, diabetes, hipertensão, coisas que possam afetar também a questão da circulação do sangue nessa região do ouvido. Elas são que em grande parte causam essas labirintites, né? E também outras doenças no labirinto, que são termos não muito comum a gente ouvir, mas existem as doenças que são causadas no labirinto e doenças que são causadas nas terminações nervosas do labirinto, entendeu? Então, às vezes, uma troca química errada entre um neurônio e outro também podem causar essas tonturas no nosso organismo. Quais são os sintomas da labirintite? Geralmente, o mais comum é a tontura, mas ela pode vir junto outros sintomas como sensação de ouvido tampado, zumbido, em alguns casos também podem causar vômitos e náuseas, né? Tem casos de pessoas também que sentem problema visuais quando está vendo coisas muito rápidas. Alguns lugares com muita informação também sente essas náuseas, esses enjoos. Então isso aí é um problema químico, né, entre também a nossa visão, o nosso labirinto, que informa para o cérebro, e aí tem esse conflito de informação que causa essas náuseas e enjoos, né? No caso, a vertigem, né? Qual é o diagnóstico para poder identificar a labirintite? O médico responsável para identificar a labirintite, no caso, se chama o otorrinolaringologista, que é o responsável. Ele vai fazer diversos exames para identificar a labirintite, no caso, qual é a doença que está causando no seu labirinto, né? Que não é só a inflamação, tem outros tipos de doenças. Então, o otorrino, ele vai fazer os exames para poder identificar qual é o verdadeiro problema no seu labirinto, para que possa aí, então, entrar com os medicamentos ou os tratamentos corretos. Mas geralmente eles fazem uma coleta de informações, como verificar a pressão, olhar o seu ouvido, fazer uma ressonância. Tem casos que ele faz uns testes de movimento em cadeiras, com pêndulo, várias coisas para poder identificar e poder ajudar na questão do diagnóstico, né? Para identificar da melhor forma possível qual é o problema para que use o medicamento correto. Tem cura? Em muitos casos tem sim. É por isso que é importante diagnosticar corretamente com o especialista, para que com isso ele entre com o medicamento correto para tratar. Porque existem medicamentos que eles vão apenas tirar alguns sintomas da náusea, do enjoo. Tem muitos medicamentos que a gente conhece por nome popular, que é aquele Dramin, né? O Vonal, o Meclin. Tem muitos medicamentos que as pessoas já usam de nome assim, que vem na cabeça por causa de propaganda, por causa de pessoas que já usaram e se sentiram bem. Mas o ideal, o correto, é procurar a ajuda do especialista, para que ele identifique o problema, para saber qual é o verdadeiro problema, porque existem vários tipos de problema no labirinto que pode levar a essas tonturas. Então, ele identificando qual é o problema do labirinto, ele vai te passar o melhor medicamento para o caso específico, né? Porque tem medicamentos que você vai na farmácia ou as pessoas costumam usar, que está no nome, na boca, está no, como é que chama? Está
na boca do povo, né? Igual eu falei no caso do Dramin, que é o mais famoso entre eles. O Dramin, ele ajuda sim muito, porque ele vai tirar os sintomas de náusea e vômito. Só que ele não vai tratar o que está por trás do problema da labirintite, né? Então existem outros que ajudam. Tem muitos médicos que ainda gostam muito de usar aquele flunarizina ou sinarizina, mas tem muitos médicos também que já hoje em dia não usam mais eles, por causa de, além de não tratar corretamente, eles também podem causar outros efeitos colaterais, como no caso desses que eu citei, o uso prolongado desses medicamentos que foram citados aqui, no caso da sinarizina e da flunarizina, eles, com o uso prolongado, eles podem causar a questão do Parkinson, né? E também podem levar a uma depressão, o uso prolongado desses medicamentos. Então, procurar o médico, o especialista, para que ele possa passar o melhor medicamento para o caso específico e que você está sofrendo na questão do labirinto, né? Vamos usar aí o termo popular labirintite. Existem outros medicamentos que têm menos efeitos colaterais, que são melhores a longo prazo, melhores para o médico trabalhar a questão da dosagem, subir a dosagem mais para poder fazer um efeito melhor. Então, tem que ter muita atenção com esses detalhes no seu dia a dia, para não usar o medicamento errado, para você não ir pela boca de alguém que já usou e se deu bem, porque cada organismo age de uma forma diferente e cada pessoa tem suas formas, né, do dia a dia, que aí vai influenciar na questão do tratamento. Em outras pessoas, cada um é cada um. Então, a forma correta é procurar o especialista, fazer o diagnóstico para poder usar o medicamento correto. Um dos grandes perigos da questão da labirintite é a questão das quedas, né? Que muitas pessoas que sofrem de labirintite e não estão para o tratamento correto, elas costumam cair, principalmente casos de pessoas idosas, que o perigo das pessoas idosas estarem caindo é questão de que os ossos, com o tempo, vão ficando mais fracos. Então, uma queda é de grande preocupação para pessoas idosas, pessoas que sofrem de labirintite e vão dirigir, aquela sensação de muito trânsito, carros passando, a questão de profundidade, velocidade, tudo isso influencia para uma tontura e um acidente. Então, tomar cuidado com os detalhes dessa doença, desse problema, procurar um especialista, o médico, para que ele te passe o medicamento correto e que você tenha o cuidado e a atenção de usar corretamente os medicamentos que forem passados para o melhor tratamento para você e para a pessoa que você, da sua família. Você está próximo a elas para ajudar, para poder acompanhar esse tratamento, para que não aconteça algo pior no dia a dia dela, como eu falei, no caso de quedas e acidentes de trânsito e etc. Então, por hoje, até agora essa informação para vocês. Talvez tenha alguma pergunta. Existe o fator hereditariedade nisso? Sempre tem, né? Nessas doenças, doenças crônicas, né? Agudas, sempre tem esses fatores, né? Porque o nosso sangue, nossa genética influencia muito no que vai acontecer com o nosso corpo também. Agora, é claro também que tem outras coisas que podem ajudar muito, como eu falei, tem doenças que podem piorar o caso da labirintite, né? Como eu falei, tem a diabetes, hipertensão. São doenças que têm problema de circulação de sangue. Então, você mudar uma alimentação também é muito importante. Evitar de comer comidas gordurosas, frituras, coisas que atrapalham a circulação, entendeu? Uma atividade física,
para que o corpo fique com o metabolismo acelerado, ajuda na circulação do sangue também. Tudo isso influencia para uma melhora, um tratamento, ou até também parar de usar o medicamento, né, em muitos casos. Ainda é a melhor maneira de, imediatamente quando entra na crise, a melhor maneira ainda é deitar, é ficar quietinho num canto? Tem crises que demoram minutos, tem crises que demoram horas, tem casos de crises que demoram até dias, entendeu? No caso, esperar, deitar, se possível, para o sangue circular melhor para o cérebro. Agora, o certo mesmo, se ela já tem o diagnóstico de labirintite, já tem o medicamento, usar o medicamento, entendeu? Em casos de algumas crises, dependendo, tem que ser internado até para tomar medicamento na veia, tem esses casos assim, então varia muito de pessoa para pessoa. Ok, muito bem. O que é que a pessoa pode perceber quando a coisa está ainda iniciando, ou seja, quando ele não tem problema de labirintite, mas qual o primeiro sinal que surge para que ele comece a desconfiar e possa procurar um médico? No caso de você perceber o ambiente em movimento, né? Sem você estar em movimento, mas você percebe ele em movimento. Tem pessoas que sentem quando está andando uma sensação de pisar alto, que parece que o pé não chega no lugar, então tem essa sensação. Então pequenos detalhes que você vê que não está muito normal. Depende muito de qual é a doença no labirinto. Como eu falei, existem vários, né? Tem o caso da visão também, coisas rápidas, você percebe. Tem gente que já comentou que ela já vomitou em lugares com muito movimento. Entendeu? É labirintite isso? O nome labirintite é o nome genérico, né? Mas é um problema na questão da vertigem, né? Da questão do labirinto, entendeu? Porque estão interligados aí a questão da visão, do labirinto, do cérebro, tudo isso. Ok. Tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso mesmo, agradecer. Mais um momento de atenção de vocês. E que eu posso ter ajudado aí em algumas orientações aí. E boa noite. Muito bem. Então aí está algumas orientações do Matheus a respeito deste assunto que realmente, né, é importante que a gente esteja informado, porque quando a gente é informado de algumas coisas, o problema que Muito bem. Houve um probleminha aqui técnico, mas o problema que parece ser grande termina ficando fácil de se aceitar, né? Quando a gente sabe exatamente o que está acontecendo, tá bom? Então, uma ótima noite a todos e que o Senhor continue abençoando cada um, né, nas relações, na vida com sua família, tá ok? Essa é a nossa oração, o nosso pedido a Deus por cada um que está nos assistindo e que haverá de nos assistir, tá bom? Então até mais.